Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Vitória Queiroz, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Séries Radish, integrante da direção nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Séries Radish tem 36 anos, é mestre em agroecologia e agricultura sustentável. Também é agricultor e assentado no norte do Paraná. É integrante da direção nacional do MST há 6 anos e está no MST desde 2007. Séries, obrigada por ter aceitado o convite. Olá, Vitória. Obrigada a vocês pelo convite. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo realizada no estúdio do Poder 360 em Brasília. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando: o MST já totaliza 11 ocupações neste ano, diante de 37 ocupações em 2022. Uma das mais recentes foi na fazenda da empresa de celulose Suzano, na Bahia. Quais critérios o movimento usa para considerar uma terra improdutiva? Vitória, a gente se baseia na reforma agrária como um direito a partir da Constituição brasileira, que prevê isso como um direito de todo cidadão e cidadã brasileira, assim como o nosso critério para considerar uma fazenda produtiva ou não também se baseia nos índices de produtividade que são considerados pelo Estado, pelo governo brasileiro. A questão é que também a gente faz a ocupação das terras considerando especialmente a função social que elas devem cumprir, que é o que está determinado pela Constituição brasileira também. Então, no caso, por exemplo, dessas ocupações das áreas de monocultivo da empresa Suzano no extremo sul da Bahia, na Bahia como um todo, a gente está tratando de uma questão onde há uma empresa que, além de não cumprir com a função social da terra, não tem cumprido com os acordos historicamente estabelecidos na própria luta pela terra naquela região. Então, esse é um critério também a ser considerado e que é fundamentalmente o motivador central das nossas ocupações de terra hoje, que é a propriedade cumprir ou não com a função social da terra. A senhora falou sobre esses acordos. Quais seriam esses acordos entre a Suzano e o MST? Tem algum antes? Sim, essa é uma luta histórica, essa, na verdade, é uma retomada da luta pela terra na região, uma luta que já dura mais de 10 anos, e desde então havia se estabelecido um acordo entre a Suzano e outras empresas produtoras de eucalipto na região, que garantiram e isso feito um acordo junto, inclusive, com, então, Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas nesse pacto e nesse acordo se garantiu que as famílias que tinham tomado a posse daquela terra seriam assentadas, e isso já faz mais de 10 anos, e então, na verdade, o que está acontecendo nesses dias na Bahia é uma retomada da luta pela terra naquela região, que já é uma luta histórica, que já tem há mais de uma década. Tem alguma justificativa para essa retomada ter sido nesse momento, neste mês de fevereiro? Isso está, claro, no contexto da luta, da retomada, né, dos direitos democráticos no Brasil, da luta pela terra, das jornadas das mulheres sem terra, que também sempre trazem essa questão do direito à democratização e o acesso à terra, mas também está nesse contexto de que já se passam mais de 10 anos, na verdade são 11 anos de que foi firmado esse pacto, que tinha previsão de se realizar aí uma disponibilidade de parte dessa terra já de imediato, em 45 dias, para que as famílias acampadas pudessem produzir os alimentos e seguirem ali reproduzindo, né, a sua vida e a sua existência, e desde então nada aconteceu. Então, nessa mais de uma década de espera, as famílias, então, decidiram fazer essa retomada da luta. A Justiça da Bahia determinou hoje a desocupação de uma fazenda da Suzano com a aplicação de uma multa diária de R$ 5.000 em caso de descumprimento e autorizou até o uso da força policial para iniciar essa desocupação. O movimento vai resistir à medida judicial? O movimento lá não foi informado ainda oficialmente sobre essa decisão, então a gente está aguardando essa oficialização. Em pouco mais de um mês de governo, as pautas do movimento, na avaliação de vocês, têm sido atendidas pelo governo? Quais são as principais demandas?
A nossa luta histórica é pela luta pela terra, pela reforma agrária e pelos direitos não só do povo do campo, do povo sem terra, mas pela classe trabalhadora como um todo. A gente entende que esse é um governo extremamente comprometido com essa retomada da democracia no nosso país. Isso para nós é fundamental e a gente é e sempre será parceiro dessa construção, dessa reconstrução. Por isso nos colocamos fortemente ao lado dessa reconstrução, na verdade, não só do governo, mas dessa reconstrução do Brasil, pautada fundamentalmente na democracia. E a gente entende que esse é um passo para a gente poder avançar, aí sim, na luta pela terra, pela conquista dos demais direitos que derivam disso, entre eles, né, a democratização e a regularização das áreas de reforma agrária. Ainda pouco mais de 2 meses de governo, então entendemos que tem muito ajuste a ser feito, muita reconstrução a ser feito, mas temos, de fato, uma expectativa grande de que se cumpra aí, né, que se realize, que se regularizem as terras de acampamento que hoje existem no Brasil e, mais do que isso, também que se retome o desenvolvimento dos assentamentos que há anos vem sofrendo um processo de desamparo absoluto, especialmente por conta dos 2 últimos governos que a gente teve no Brasil. Aproveitando que a senhora falou sobre esse assunto, quais foram as maiores dificuldades do movimento no período do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro? Especialmente essa ação e essa deliberação do governo Bolsonaro por fazer uma luta anti-reforma agrária, especialmente no campo de vista ideológico. Do ponto de vista orçamentário, o governo golpista do Temer já tinha realizado todos os cortes possíveis, e entre eles a própria extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a realocação do INCRA internamente dentro do governo, o corte das verbas e dos recursos para a agricultura familiar e para a própria execução da reforma agrária no Brasil. Mas o Bolsonaro ele veio, além de aprofundar essa crise geral instalada na contramão da reforma agrária, ele também vem avançar com uma narrativa muito contrária ao desenvolvimento dos assentamentos e à regularização dos acampamentos. Então, na verdade, o nosso maior enfrentamento nesse último período, ele se deu no campo das ideias, né? Não foi um enfrentamento ideológico, de modo que esse foi o nosso maior entrave diante do governo Bolsonaro. O movimento já apresentou alguma proposta de reforma agrária para o governo Lula? O MST está caminhando rumo aos 40 anos, completamos agora em janeiro 39 anos já de história, de existência, e a gente desde sempre veio construindo o que a gente tem sistematizado e aprofundado ao longo dos anos em torno de uma síntese nossa que é teórica, mas também muito prática, baseado em tudo aquilo que a gente foi construindo nos nossos territórios de reforma agrária, que é o programa da Reforma Agrária Popular. Ele se baseia em pilares fundamentais para se construir a reforma agrária no nosso país, como um passo para a gente construir um Brasil mais democrático, soberano e também mais autêntico e autônomo no campo, com a construção da soberania alimentar e da soberania popular. No período da pandemia, a gente avançou na perspectiva de construir um plano emergencial de reforma agrária, especialmente entendendo o aprofundamento da crise econômica e os desafios imediatos que estão colocados para nós, enquanto povo brasileiro. E esse plano emergencial de reforma agrária já durante o período da campanha apresentado ao governo Lula. A gente pretende agora, em março, mais uma vez, poder reapresentá-lo aos ministérios especialmente e poder seguir em diálogo com o governo com propostas concretas para a gente avançar na construção aí de alternativas para a realização da reforma agrária, porque a gente acredita que a reforma agrária ela pode contribuir para a retomada também do desenvolvimento do nosso país. O MST reivindica que o governo retome os processos de desapropriação das áreas negociadas e acordadas desde 2007 e que retome as políticas nacionais de infraestrutura nos assentamentos. Como estão os diálogos com o governo sobre esse assunto? Então, a gente está nesse caminhar de retomada do governo, entendendo os tempos também dessa reconstrução histórica. O próprio MDA tem sido reconstruído a partir da equipe de transição, ele foi proposta a reconstrução dele, então é um ministério literalmente em reconstrução, e a gente tem entendido esses tempos, essas necessidades de reorganização da casa, equipe, planejamento. Então, na medida em que a gente vai apresentando as nossas pautas
de um lado, a gente também tem esse entendimento de que é necessário um tempo hábil para que o governo possa também se restabelecer e vir de encontro com essas necessidades. De toda forma, a gente acredita que aquilo que é emergencial para o governo, assim como ele vem apontando desde o processo da campanha e reafirmando inúmeras vezes já agora durante os 2 primeiros meses de governo, que é esse compromisso com o combate às desigualdades, com esse compromisso com o combate à fome, a gente entende que também vem de encontro às nossas necessidades, não só no campo da realização da reforma agrária e da regularização das famílias acampadas, mas também na possibilidade de a gente retomar a articulação das nossas cooperativas, por meio das compras e dos projetos e políticas públicas que visem aí tanto o desenvolvimento dos assentamentos quanto o avanço da comercialização em torno das compras institucionais. Então, são possibilidades que se conjugam. Então, ao mesmo tempo em que a gente entende que é preciso a gente olhar a médio prazo no plano do governo para ver como a gente pode ir desenvolvendo ações de médio e longo prazo, a gente entende que também nessas necessidades imediatas do próprio governo, na proposta política do governo de combater as desigualdades e a fome, o nosso plano de reforma agrária e a nossa proposta de reforma agrária popular e o plano emergencial de reforma agrária, eles podem contribuir nesse sentido imediatamente. O que o MST planeja fazer para pressionar o governo a ter mais celeridade sobre as questões agrárias? Há previsão de novos assentamentos? Esperamos que sim. Hoje a gente tem mais de 100 mil famílias acampadas no Brasil, não só organizadas pelo MST, mas há inúmeros movimentos de luta pela terra que têm famílias aguardando a regularização. Então, a gente espera que realmente isso seja uma das prioridades do governo, porque também é parte desse processo de reconstrução e de repactuação do governo com os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras e da classe, da nossa classe como um todo, não só de nós que vivemos e estamos no campo. Então, a nossa tarefa enquanto movimento social é, de um lado, fortalecer todos os processos democráticos, porque a gente entende que a democracia é um passo fundamental para a gente construir um governo forte, um governo junto do povo, popular, que olhe para os nossos interesses e para as nossas necessidades. E, de outro lado, a nossa tarefa também, enquanto movimento social, é de fazer as bases de sustentação com um povo organizado, com pressão social, para que a gente possa tanto dar essa sustentação ao governo, quanto também pressioná-lo e puxá-lo para as nossas pautas e para os nossos interesses populares. Outra pauta do MST é querer dar celeridade nas demissões dos superintendentes do governo de Jair Bolsonaro no INCRA. Como estão as negociações com o governo Lula para que isso ocorra? No nosso entendimento, isso já devia ter sido feito não só no INCRA, mas em todas as autarquias, ministérios, instituições do governo que tinham cargos de nomeação do governo anterior, já deveriam ter sido feitas já de imediato como uma das primeiras ações, porque em sua grande maioria, essas pessoas que são indicações do Bolsonaro, elas seguem andando na contramão daquilo que o governo vem se propondo a fazer. Então, tivemos um esforço grande em conseguir definir finalmente, agora essa semana tivemos a definição do presidente do INCRA, mas em relação às superintendências regionais, que são mais de 30 no Brasil, pouco se avançou, sendo que em muitas delas ainda há os superintendentes anteriores nomeados e agindo na contramão da reforma agrária e da própria missão do governo Lula. Então, a nossa tarefa ela segue sendo essa, de pedir que essas medidas sejam agilizadas, que se exonerem esses atuais superintendentes e que, de imediato, se proponham outros superintendentes que venham de encontro ao propósito central do governo, à missão do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a essa missão também recém-assumida pelo César Aldrich na presidência do INCRA, junto das diretorias, que essas superintendências regionais elas possam seguir no caminho de fortalecer a grande missão do INCRA e do MDA, que é a realização da reforma agrária e a produção de alimentos para o povo brasileiro. Como a senhora falou, o governo manteve César Aldrich no comando do INCRA. Já tem uma perspectiva de data para que as lideranças, o movimento se reúna com ele, e quais demandas vocês pretendem levar?
A gente já tinha um ótimo diálogo com o César, ele é um servidor de carreira do INCRA, já nos conhecia, a gente já conhecia ele há alguns anos. Ele, nessa condução substituta da presidência do INCRA, já vinha também seguindo em diálogo com nós do MST, e agora a gente pretende se organizar com uma pauta mais concreta. Já andamos discutindo algumas questões com ele em relação, por exemplo, ao PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, levando propostas, escutando, apresentando, né, possibilidades de construção conjunta, e assim a gente pretende fazer em todas as áreas que tocam ao INCRA em relação à reforma agrária e ao desenvolvimento dos assentamentos dos territórios de reforma agrária. Então, de fato, a gente pretende nos próximos dias ou semanas poder ter uma agenda mais estruturada, não só com o César, mas com todas as diretorias que compõem o INCRA a nível nacional, e também na sequência, esperamos que até meados de março, abril, a gente possa ter nomeado os superintendentes regionais e ter um espaço oficial com eles nos estados, para poder debater caso a caso nos estados toda essa demanda, né, muito represada dos últimos anos que a gente tem em relação às ocupações, aos acampamentos e também aos assentamentos de reforma agrária. O MST já sugeriu alguns nomes que podem substituir esses superintendentes nomeados pela gestão passada. A senhora avalia que possa haver entraves para a aceitação dessas indicações? Se sim, quais? A composição das superintendências, ela é política também, assim como todas as demais designações, né, de cargos dentro do governo. Então, a gente entende que há disputas, há interesses internos, mas há uma concepção unitária, que é a de poder avançar no fortalecimento do INCRA, do MDA, e do governo Lula, para poder alcançar os objetivos centrais. Então, a gente entende que, por mais que haja essa morosidade, que em parte também faz parte dessa questão mais política, né, de conseguir definir o presidente, definir as diretorias e finalmente definir as superintendências, mas a gente entende que, de maneira geral, o grande objetivo é esse, é poder fortalecer o desenvolvimento, né, o andamento da reforma agrária nos estados. Então, sem dúvida nenhuma, temos acreditado de que vão ser boas indicações de superintendentes comprometidos, sejam eles servidores de carreira do INCRA, como parte deles será, ou com indicações vindas, né, de outros lugares. Mas a gente entende que, independente de onde venham essas indicações, vão ser de pessoas comprometidas com a causa da reforma agrária e com conhecimento de causa também, porque nesse momento, mais do que tudo, a questão é a gente poder dar continuidade a um processo que está em andamento e que precisa ser resolvido logo. Então, mais do que conhecer a casa, entender os processos, a gente precisa que esses superintendentes, ao assumir, já possam dar celeridade a toda essa demanda estancada que a gente tem nos estados. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a integrante da direção nacional do MST, Séries Radish. Agradeço também a todos os espectadores que assistiram a este programa. A entrevista foi realizada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 2 de março de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!